E dando, então, a sequência agora à palestra inaugural, ele irá trazer o tema, os regimes próprios do século XXI. Sustentabilidade, inovação e desafios. Senhoras e senhores, vamos aplaudir mais uma vez o Dr. Paulo Roberto, secretário de Regimes Próprios, representando o Ministério da Previdência Social. Gente, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Depois de ouvir os anúncios do Daniel, eu acho que antes de eu começar a palestra, eu te contar um negócio para vocês. Gente, a mesa de doce lá no restaurante é um negócio fantástico, hein? Para quem... Algumas pessoas já falaram, Paulo, você tirou foto e botou no Instagram a mesa de doce? Tirei, porque ontem a gente chegou ontem à noite, já jantou e podem ter certeza, vale a pena, né? Mas, gente, vamos falar agora aqui. É um prazer estar aqui com vocês, a gente começando a falar aqui de Previdência, né? Acho que, como eu falei um pouquinho na abertura, cada dia mais a gente tem visto vocês buscando conhecimento, buscando se especializar, porque a gente precisa avançar e nós estamos tentando fazer a mesma coisa no governo federal. Então, a primeira coisa que a gente fez, e foi muito importante, né, no primeiro dia de posse do presidente Lula, foi o presidente Lula criar o Ministério da Previdência de novo. A gente, durante algum tempo, como diz aquela música lá da Anitta, a gente foi um pedacinho do esquema lá do Ministério da Economia, onde o pessoal da Previdência sequer era recebido pelo ministro Paulo Guedes, onde a gente não era foco ali, várias questões que a gente tinha de debate eram tratadas dentro do debate financeiro, essa própria questão do PASEP, que o João coloca aqui, hoje você tem um Ministério da Previdência dizendo que isso é justo, isso é legítimo, que isso vai trazer até 600 milhões ano aos cofres dos RPPS. Mas, se a gente tivesse sendo aí num pedacinho dentro do esquema da economia, tinha alguém dizendo que estava perdendo 600 milhões de arrecadação para o governo federal. Então, isso é fundamental, a gente ter um ministério para chamar de nosso, um ministério que tenha a Previdência como prioridade. E isso tem que se repetir também em cada estado, em cada município, não só na estrutura macro, de dizer, eu tenho um RPPS criado, mas como é que está o RPPS de cada um de vocês? Será que eu tenho uma estrutura mínima necessária para o meu instituto poder funcionar? Ou será que a pessoa que cuida do dinheiro do RPPS é a mesma pessoa que cuida do caixa da prefeitura? Porque são situações completamente diferentes. A arrecadação municipal, no máximo em 30 dias, ela vai rodar para pagar as despesas do município. Aqui não, nós estamos falando de um compromisso de longo prazo, que precisa ser trabalhado no longo prazo, precisa cumprir uma meta atuarial, então a Previdência, ela tem que ser tratada como prioridade. Nós estamos nos esforçando, numa visão de governo federal, para dar o exemplo e tratar no governo federal como prioridade, mas a gente quer estimular cada vez mais que vocês cobrem nos municípios de vocês, que vocês tenham uma estrutura necessária e suficiente para que vocês efetivamente possam fazer a gestão do dinheiro no longo prazo. Tem que descobrir agora para onde que eu aperto isso aqui. Achei. Vocês já conhecem bastante dos RPPS, talvez esse slide sozinho pudesse fazer 2 ou 3 palestras, mas é uma realidade que a gente tem que destacar alguns pontos. Primeiro, só pode ser contribuinte do RPPS servidor efetivo. Pessoal só com cargo de confiança não pode, terceirizado não pode, eles têm que contribuir para o regime geral. Vocês precisam cumprir, na hora de investir, as regras da 4963, e a gente vive uma situação de acompanhamento compartilhado. O Ministério, dentro da visão daqueles critérios do CRP, acompanha vocês, e vocês têm também um Tribunal de Contas que vai fiscalizar outros aspectos no dia a dia de vocês. E isso traz para a gente uma visão, e uma situação que a gente acabou consolidando no final do ano passado, que foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que resolveu aquela pendência que a gente tinha de anos da legalidade e constitucionalidade do CRP. Então, cada vez mais a gente vai ter que cuidar do CRP, vai ter que cuidar dos critérios, não dá mais para a gente deixar ali largado e, não, eu consigo eliminar depois, não.
Então, cada vez, vocês vão ter que cuidar mais para ter o CRP. Porque o ente que não tem o CRP, ele simplesmente não pega emenda parlamentar, não recebe repasse constitucional, não faz empréstimo com o banco público, e o prefeito vai matar vocês. Então, cada vez mais, vocês vão ter que ter mais carinho, mais atenção, justamente porque... Ah, mas não pode mais entrar na justiça? Pode entrar na justiça para fazer a discussão pontual e fundamentada de determinado indicador. Não mais uma discussão genérica e global de dizer que não pode ter o controle do Estado. E a gente vem trabalhando no Ministério, desde que eu cheguei lá, dentro de uma visão, dentro de um foco de orientação. Não adianta nada a gente pegar um erro num RPPS e simplesmente, peguei um erro, vou lavrar um auto, alguma coisa, vou mandar para o Tribunal de Contas. Gente, o objetivo nosso, cada vez mais, tem sido numa visão orientativa. Como eu falava na abertura, o sucesso de vocês é o nosso sucesso. O trabalho de vocês, o que é? É receber o dinheiro, cuidar bem do dinheiro e pagar o benefício. Então, a gente quer que vocês façam o trabalho de vocês bem feito. A gente quer cada vez mais que as coisas deem certo e nós estamos trabalhando cada vez com esse foco na orientação. Vocês não estão sozinhos. Estão com dúvida? Procurem o Ministério. Muitas vezes, vocês às vezes estão inseguros. Eu não sei se eu vou a Brasília, eu não sei se eu vou conseguir ser recebido. Eu não consigo autorização para viagem. Por isso até que a gente faz questão de, primeiro, ter um informativo mensal permanente que você recebe mala direta. A gente tem um conjunto de videoconferência sobre os vários temas que a gente trata lá, com dia e horário específico na semana para cada um deles. A gente tem um site atualizado permanentemente. A gente, no final do ano passado, no meio do ano passado, antes da eleição, soltou uma cartilha de orientação com bastante detalhes. Mas não só isso. A gente procura estar com uma equipe nossa presente em todos os eventos de RPPS. Porque, como eu falava, se vocês às vezes não se sentem seguros de ir a Brasília ou não conseguem o deslocamento, a gente inverte, Se a montanha não vai, a montanha, tem aquele negócio assim, Mas a gente está aqui presente. Então, nós estamos hoje aqui, além de mim aqui, que vou participando aqui desse início com vocês, está a Cláudia, que é a nossa coordenadora de normas, nós estamos com o Wagner, que é o nosso coordenador de atendimento, o Andrei e o Paulo Henrique aqui, que estão à disposição, gente. Estão com dúvida? Senta ali e tira. Eles ajudam vocês no que vocês precisarem. Por quê? Minha senha do CadPrev caiu. Eles vão se virar para habilitar. Eu não sei como é que eu resolvo o indicador tal. Senta ali que eles vão tirar dúvida de vocês e vão ajudar. Aproveitem. É fundamental que vocês confiem no Ministério e tenham o Ministério como parceiro. Muitas vezes, outras pessoas vêm dizendo, isso aí não tem solução, ou isso assim, contrata não sei quem, que não sei quem resolve. Não, gente. Podem ter certeza, vocês procuraram nossa equipe vai dar orientação e vocês vão fazer as coisas da melhor forma, do melhor jeito, porque o nosso papel é esse papel consultivo. E é muito bacana a gente estar aqui num seminário que fala não só de aspectos jurídicos, mas também financeiro, por conta dessa realidade, Quando a gente pega ali, começamos ali, em janeiro de 2016 até agora, parece aquelas montanhas-russas da Disney, vai, sobe, desce, sobe de novo, balança. Isso é o mundo que vocês viveram nos últimos 10 anos, Como é que eu faço para gerir investimentos com a Selic subindo e descendo nessa montanha-russa, se eu não estiver preparado, se eu não tiver tempo para estudar o mercado financeiro, para eu ter tempo para conhecer e saber o que está acontecendo, saber tomar a melhor decisão no melhor momento. Hoje é fácil. Bater uma meta atuarial de IPCA mais 6, com a Selic pagando 15, inflação o quê? 4,5? Batemos fácil. Eu boto ali no 10ão, nem sofro, não tenho perigo da cota negativa, não tenho dor de cabeça, não tenho nada. Legal. E se o carrinho descer de novo a ladeira? Como é que faz? Como é que faz para bater a meta atuarial de IPCA mais 6 no dia que a Selic bate 2? É a hora da gente aproveitar para estudar, para conhecer e para estar preparado para cenários diferenciados, cenários onde a gente vai ter que correr mais riscos.
Agora, se eu estudei, se eu me preparei, se eu me capacitei, eu mitigo o risco. Eu reduzo o risco, eu estou mais preparado, eu conheço o mercado, eu passo a saber quais os outros tipos de investimentos que vão render não atrelados à Selic, né? E para estimular cada vez mais, a gente vem fazendo um acompanhamento constante e permanente, inclusive informatizado, das certificações que vocês têm. A gente então monitora ali todas as certificações, quantos já estão certificados. Então, nós já passamos de 17 mil certificados. Agora, mês passado, né, eu assinei uma nova portaria criando um novo modelo de certificação, não só por prova, mas agora com estudo, porque às vezes o pessoal estudava só para fazer a prova, né, Daniel? O pessoal estudava, fazia a prova, decorava meia dúzia de questão e tal, e no dia a dia depois ficava na mão do consultor, refém do consultor. Só que na hora que dá um problema, o consultor corre e fica o gestor sozinho lá, pendurado no Tribunal de Contas. Então, a gente pensou e construiu um novo modelo, que agora é a certificação com base no estudo. Então, isso vai avançar cada vez mais, e a gente tem certeza que vai ajudar vocês a estarem cada vez mais preparados. Outra coisa que a gente vem trabalhando fortemente é na questão do pró-gestão. O pró-gestão, ele ultrapassa um pouquinho as exigências mínimas da norma, porque ele foca efetivamente na transparência, na governança, na qualidade da gestão, de modo que vocês, além de ter aqueles benefícios da 4963, de quanto melhor vocês estão no pró-gestão, vocês possam ocorrer mais riscos no investimento, vocês vão ter também um olhar diferente, né? Na hora que você tem lá um instituto, né, pró-gestão 4, pró-gestão 3, o analista do Tribunal de Contas já vai olhar para vocês com outros olhos. Ah, mas, poxa, o meu instituto ainda está começando, a gente não tem nem como. E era o que eu ouvia muito. Aí eu falei com a turma, falei, gente, então nós vamos criar um nível novo. Eu quero um nível de acesso para aquela turma que nunca teve a menor expectativa de conseguir entrar no pró-gestão, ele tem uma expectativa de entrar, ele tem uma porta de entrada no pró-gestão, ele poder começar. Então, a gente criou ali o nível de acesso, porque a gente tem a visão seguinte, nós queremos que ele seja o mais inclusivo possível, a gente quer todo mundo participando, a gente quer todo mundo integrado, porque a gente quer um projeto de ganha-ganha de cada um, e cada vez a gente está avançando cada vez mais, né? Até porque não existe solução mágica, né? Não existe. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Chegaram alguns iluminados a propor que, não, vamos acabar com o regime próprio, né? E vamos devolver para o regime geral, né? Vamos acabar com isso. Essa discussão surgiu muito quando a gente teve aquele debate da proposta de redução das alíquotas do regime geral para 8%. Né? E aí, naquele momento, a gente fez um debate muito forte, a nossa equipe fez esse material e eu fui pessoalmente participar de vários debates, inclusive dentro da Confederação Nacional dos Municípios, para dizer o seguinte, gente, você sabe o que significa extinguir um regime próprio? Primeiro, vamos falar de dinheiro. O regime próprio, ele tem uma arrecadação, que é a torneirinha aberta, e ele tem o ralozinho, que é pagar benefício. No dia que eu extingui o regime próprio, eu fechei aquela torneira aqui, no regime próprio, e abri lá no regime geral. O ralo continua aberto. Todo mundo que já aposentou, eu continuo tendo que pagar. E aí aquela caixa d'água vai esvaziar. No dia que aquela caixa d'água esvaziar, todos os aposentados por resto da vida daquele município vão ter que receber direto do caixa do município. Então, não resolve o problema do município. Fora a questão da compensação, que todo mundo da ativa ainda vai gerar a compensação inversa. Então, financeiramente, não resolve. Era, no máximo, uma barrigada ali de 2, 3 anos. E na vida das pessoas, qual é o reflexo disso? Vou dar 2 exemplos simples. Professor. Quantos professores a gente conhece que dão aula no nosso município e também dão aula na rede privada? Esse professor, ele tem a expectativa de ter 2 aposentadorias, uma do regime próprio e outra do regime geral. Na hora que você extingue o regime próprio, ele passa a ter direito a pleitear apenas uma aposentadoria. Vocês já viram a confusão que ia dar nas escolas de vocês, os professores todos revoltados. Outro exemplo, quantos servidores públicos
o primeiro emprego dele, oficial, foi no concurso público. Bacana? Se acaba o regime próprio, ele passa a ser contribuinte novo do regime geral. Não tem regra de transição. É emenda constitucional 103 na cabeça, 65 anos no mínimo para se aposentar, com todos aqueles outras travas que vieram depois. Gente, ele passa a estar muito pior do que o colega dele, que trabalhava no regime geral, sempre trabalhou contribuindo para o regime geral, porque o colega tem a regra de transição, ele nem isso ia ter. Então, vocês veem que era uma proposta que era ilusória e que não funciona. E a gente fez questão de fazer esse debate muito forte, justamente porque a gente queria defender as pessoas que moram nos municípios de não serem prejudicadas por causa disso. Agora, e como é que fica o regime próprio? Como é que fica a sustentabilidade do regime? Como é que a gente enxerga o regime próprio? Quando eu cheguei ali, a gente tinha uma orientação que tratava os regimes próprios como um ambiente de receita finita. Você tinha uma regra ali, o seguinte: no dia que o último servidor da ativa se aposentar, acabou a receita do regime próprio. Então, você tinha uma curva assim, que chegava a zero. E você tinha a curva de despesa linear a longo prazo. Significava que, se a minha receita vai acabar, parecido com aquela historinha que eu falei um pouquinho antes da caixa d'água ficar vazia, se a minha receita vai acabar, eu preciso acumular muito mais. Só que no mundo real que a gente vive, nenhuma cidade vai acabar. Todas as cidades vão continuar existindo. Significa que a gente vai ter que, periodicamente, ter concurso público, ingressar novos servidores e as coisas avançar. Como é que você faz isso? Aí nós discutimos dentro do Conselho, fizemos algumas simulações, fizemos um piloto no estado do Paraná, e a gente criou um modelo e aprovou no final do ano passado, de permitir que você possa trabalhar com a média móvel dos últimos 10 anos, dentro do estudo atuarial bem feito, em conjunto com a área de RH do estado ou município, que você possa utilizar nas suas premissas atuariais, o processo de reposição dos servidores, o que alguns chamam, às vezes, de geração futura. Então, você, em vez de ter uma curva de receita finita, chegando a zero, você torna essa curva infinita, suaviza essa curva. Na hora que você suaviza essa curva, você reduz a projeção inicial. Ah, mas você também vai mexer na curva de despesa? Vai, mas ficam duas curvas mais suaves e você diminui ali aquela projeção inicial de um déficit agressivo, que ele passa a ser um déficit mais suave e torna um ambiente muito mais saudável ali dentro da realidade e muito mais próprio do que vai acontecer de fato. Porque quando a gente faz estudo e um cálculo atuarial, nós estamos falando de uma projeção, nós estamos falando de um estudo, de um cenário futuro. E a gente é como se você estivesse ali olhando ali na bolinha de cristal, tentando adivinhar o que vai acontecer. Então, com esse movimento, a gente torna essa realidade muito mais próxima daquilo que a gente espera que vai acontecer e reduz bastante ali o impacto atuarial de vocês, que muitas vezes podia estar muito agressivo. Estamos trabalhando fortemente na revisão das regras da Resolução 4963. A minha secretaria, ela cuida não só dos regimes próprios, mas também da complementar. Na complementar, a gente já conseguiu atualizar a 4994, sendo sucedida pela 5202, e estamos agora trabalhando fortemente agora, junto ao Ministério da Fazenda, para a gente atualizar. Buscando o quê? Aproveitando esse momento onde vocês estão ali, num ambiente mais tranquilo, que a gente está lá no alto da montanha-russa, para preparar um ótimo cardápio de investimentos, com muito mais segurança do que a gente já teve no passado, para que vocês possam. Então, um exemplo é você ter a questão da responsabilidade limitada em alguns investimentos, de modo que, se vocês investirem, a gente não tenha mais aquela questão dos fundos estressados e levar aquilo lá de eterno, você virar, aquilo lá ficará eterno. Melhorando ali as regras do FIP, aumentando ali as regras de transparência. Então, nós estamos trabalhando bem isso, para que a gente possa entregar para vocês um cardápio melhor, ou com novos tipos de investimentos que vocês possam fazer, para que, numa necessidade de buscar uma melhor rentabilidade, vocês tenham alternativas.
Agora, outras questões que a gente vem discutindo muito e a gente quer compartilhar com vocês, e a gente vem enxergando, e o ministro Volner fala isso quase que rotineiramente, é que nós precisamos cada vez mais evoluir na nossa comunicação. Né? Nós precisamos em todos os sentidos. É legal, nós estamos num evento desse, onde a gente tem um debate técnico, mas, se a gente olhar, a grande maioria da população e, consequentemente, dos servidores municipais que vocês cuidam, eles não conseguem entender. Seja não entender, quando vocês vão discutir uma questão de uma reforma, de dizer de um cálculo atuarial, de dizer de um déficit atuarial, de uma necessidade de contribuição de aporte, seja até a dificuldade, muitas vezes, deles conseguirem compreender os comunicados que são enviados. Então, às vezes, a gente manda uma cartinha comunicando para a pessoa que ela está saindo da aposentadoria dela, né? E ela não consegue entender que a aposentadoria dela saiu. E daqui a pouco ela vai procurar alguém para pedir, para interceder lá no regime próprio, no INSS, onde quer que seja, pela aposentadoria. E quando a pessoa fala, ué, mas já saiu há 6 meses, nós mandamos uma cartinha. Só que a pessoa lê aquela cartinha, ela não entende. Então, nós precisamos cada vez mais estar revisando a nossa comunicação para a gente poder estar melhorando a qualidade do serviço que a gente presta. Eu pego um exemplo simples que a gente viveu. Me ligou uma pessoa, outra, pô, Paulo, a minha pensão não sai há um tempão, não sei o quê. Pô, será que você consegue me ajudar? E aí eu falei, deixa eu pesquisar. Eu fui ver, a pensão já tinha saído há mais de 8 meses. O problema é que lá no INSS eles fazem o leilão da folha e o dinheiro tinha sido creditado num banco, que foi o banco que ganhou o lote da região dele, e ele não sabia que o dinheiro tinha chegado lá, porque ele não tinha conseguido entender que na cartinha que mandaram para ele, que dizia que o dinheiro tinha sido mandado para outro banco. Ele recebeu a cartinha e foi 10 vezes no banco dele, mas ele não entendeu que o dinheiro tinha ido para outro banco. Então, é um pouco, a gente precisa cada vez mais, e nós estamos, dentro do Ministério, começando a revisar todas as nossas comunicações, todos os documentos que a gente envia para fora do Ministério, né, não só na nossa secretaria, mas no Ministério como um todo, no INSS também, e a gente queria sugerir que vocês refaçam isso. Olhem com atenção, com os olhos empáticos da pessoa que você atende, se aquilo está fácil para ele entender. Porque, às vezes, está fácil para a gente que já conhece muito, mas para ele, às vezes, não está. Né? Uma questão que o João falou aqui, e eu que queria falar com vocês, né, a PEC 66 é o assunto da moda. Né? A PEC 66, ela nasce no Senado Federal, em 2023, exclusivamente com 2 itens. Né? E dentro daquele debate que eu falei lá atrás, da redução de alíquota, onde era a proposta do parcelamento em 240 meses, tanto para o regime geral como para o regime próprio, né? Como alternativa a você não ter aquela redução drástica de alíquota. Né? Assim que surge, a nossa equipe foi ao senador relator e disse, senador, não pode você simplesmente ter um parcelamento só dando prazo, né, sem você estar atrelado ali àquela questão da responsabilidade previdenciária. Né? Não dá para a gente continuar compactuando com sucessivos malfeitos e maltratos, e a gente pediu a ele que ele incluísse ali, dizendo o seguinte, olha, todo mundo que quiser fazer o parcelamento vai poder fazer, desde que também ele faça uma adesão a um programa de regularidade do Ministério da Previdência. Né? Então, a gente fez esse pedido, o relator acatou, né? E, desde lá, foi aprovado no Senado com unanimidade. Quando vai para a Câmara, entrou um conjunto de coisas novas. Né? Se a gente olhar esse conjunto de coisas novas, né, vou ver se eu vou conseguir buscar de cabeça. Artigo 1º, inteiro falando de precatório, não tem nada a ver com a gente. Artigo 2º, metade fala de precatório, não tem nada a ver com a gente. Segunda metade, essa questão aí das alterações do artigo 115 ao 117 dos atos e dispositivos constitucionais. Né? Artigo 3º, não tem nada a ver com a gente. Artigo 4º, não tem. Artigo 5º é a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios como para pagamento. Então, isso é importante porque muda a realidade
Antigamente, quando vocês faziam, até hoje, quando vocês fazem o parcelamento, o ente tem que pagar. Se ele não pagar, vocês vão lá no Banco do Brasil com aquela cartinha pedindo para fazer a transferência. O gerente do banco não sabe se atende vocês, se atende ao prefeito, o que ele faz primeiro, fica aquele ambiente ruim. Então, é ruim para todo mundo, né? Então, a PEC nasce diferente. A PEC nasce dizendo o seguinte: o pagamento é direto, então vocês não vão precisar mais fazer essa cartinha, né? Na hora que houver a distribuição do FPM, já vai ser debitado lá em cima e já vai cair na conta de vocês direto. Então, muda essa realidade e é bom para todo mundo. Nós já estamos, o Banco do Brasil já está trabalhando no desenvolvimento do sistema, Dataprev já está trabalhando no desenvolvimento do sistema, né? Nós estamos avançando bastante, né? Dentro do Ministério, nós já estamos cuidando de toda a parte documental, para estar pronto assim que aprovar a PEC, para a gente divulgar isso para vocês. Artigo 6, se não me falha a memória, é o que fala justamente do PASEP, faz uma baita diferença, como eu falei para vocês, vai gerar algo em torno de 600 milhões a mais, aí é para o coletivo, não é individual para cada um, mas numa visão global de 600 milhões a mais para o sistema de regimes próprios. Então, é um alívio, é um fôlego grande aí para vocês, né, que vai ajudar bastante. E o 7º e 8º, questões ali que falam também não afetam a nós. Então, a expectativa que nós temos, ela efetivamente ela é muito positiva, uma vez que, com exceção do item do PASEP, todos os itens já tinham sido aprovados por unanimidade do Senado. Então, a gente acha que nós estamos correndo para estar pronto, né? E por isso que a gente já começa a trabalhar fortemente dentro do programa de regularidade previdenciária, que ele dialoga não só com a PEC do parcelamento, mas ele dialoga com o que eu mostrei para vocês no início, da decisão do Supremo, de acabar com o CRP judicial. Então, nós vamos trabalhar aqui dentro de uma visão de módulos e fases, que a gente possa entender, seja o mais amplo possível. Então, dependendo do ambiente, eu tenho um RPPS que já tem o CRP administrativo, está com a vida toda tranquila, ele só quer alongar um parcelamento dele de 60 meses para 300 meses. Então, ele vai aderir ao módulo X. Eu tenho outro RPPS, que hoje ele está no CRP judicial, e ele entende que precisa de um prazo para regularizar um primeiro item, então a gente dá um prazo de 6 meses para ele regularizar aquele item, então ele faz adesão a um outro módulo, né? Mas nós temos RPPS que estão dentro da visão que eles estão mais distantes de conseguir resolver tudo. Então, nós estabelecemos o critério de fase. Então, você faz uma fase geral, onde você dá 6 meses para regularizar, e aí, quando sair a portaria, a gente vai detalhar isso para vocês, né? Onde você dá 6 meses para ele regularizar aqueles itens mínimos, se ele conseguiu, a gente dá mais 6 para ele cumprir os outros, e dentro do modelo ali que a gente possa estar fazendo a inclusão e a sustentabilidade do sistema, né? Então, é um processo nosso, como o título aqui que o Daniel me passou da apresentação, né? Então, nós estamos trabalhando aí de uma visão inovadora, fazendo uma inovação com foco na sustentabilidade do sistema, né? Esse é o grande objetivo nosso. E deixa eu voltar aqui, antes de fechar. E antes de fechar aqui, gente, falar um negócio, né, que eu acabei não botando no slide, mas que eu acho que é fundamental, né, que é o seguinte: nós precisamos cada vez mais estar trabalhando dentro de uma visão de educação financeira e previdenciária, sabe? Nós precisamos cada vez mais estar reforçando, né? Eu tenho falado em alguns eventos, se a gente passou em 2019 e 2020 pela pandemia da Covid, eu acho que o mal do nosso tempo agora são essas apostas, esses joguinhos, essas orientações indevidas que estão tomando o dinheiro das famílias. Nós já tivemos vários casos que a gente tem conhecimento de pessoas que perderam todo o patrimônio da sua família com apostas, com joguinho, com essas coisas erradas. Então, a gente tem trabalhado dentro do nosso Ministério fortemente agora, também, numa área que é a área da educação financeira e previdenciária. Esse ano, a gente fez ali no ambiente da Previdência, na nossa coordenação, no nosso departamento da Previdência Complementar, um projeto piloto, chamado Poupadores do Futuro, onde nós pegamos 12 fundos de pensão, né? E aí o único RPPS que participou com a gente desse primeiro piloto foi o RPPS do Distrito Federal e Prev-DF, né? Onde a gente pegou
nas todas as regiões do país, com esses 12 fundos de pensão sendo parceiros, um projeto que a gente levou para as escolas, um debate de educação previdenciária. Cada fundo de pensão teve a oportunidade de construir a sua metodologia, o seu sistema. Então, a gente teve um lugar que eles fizeram um teatrinho, num outro lugar foi feito um game, como se fosse um banco imobiliário, num outro lugar, um simulador de computador, no outro lugar, uma palestra. Então, cada lugar foi um modelo, e a gente começou a levar esse debate das finanças e da necessidade da poupança e da previdência para crianças, adolescentes e jovens. E a gente via efetivamente nos olhos de cada um deles que abria para ele ali uma nova perspectiva, um novo horizonte, dele entender que ele pode construir o futuro dele, porque a gente precisa mudar esse ambiente que nós estamos vivendo, onde as pessoas só querem viver de experiências, onde as pessoas acham que não vou comprar uma casa porque eu vou morar de aluguel, porque hoje eu posso morar na cidade A, amanhã na cidade B, daí não preciso criar raízes. Um volume muito grande de pessoas que não querem mais ter filho, querem ser até pai de pet. Eu acho bacana ter um pet lá em casa. Meu menino me pediu tanto, a gente deu um papagaiozinho para ele, ele adora, doido pelo papagaio, mas tem muita gente querendo ser só pai de pet, não ter casa própria, não fazer poupança. E aí essas pessoas vão envelhecer um dia. Como é que vai ser a velhice dessas pessoas? Como é que vai ser a segurança que essas pessoas vão ter na hora da aposentadoria? Que não vai ter um filho para dar um apoio, para dar alguma orientação, não tem casa própria para morar, o dinheiro todo que ele podia juntar, ele gastou em viagem. Como é que ficam as contas? Porque as despesas, quando a gente fica mais velho, vem as despesas novas. Quem não cuida da saúde vai ter despesa com remédio, com médico, com outras coisas todas essas. Então, nós estamos avançando cada vez mais e tem sido um debate permanente nosso essa questão da educação previdenciária, a gente começando efetivamente a mudar essa cultura que existe hoje só de experiência, para a gente voltar a ter uma cultura de poupança, para que a gente possa proteger as famílias. Então, gente, obrigado por estar aqui com vocês hoje. Vocês hoje são formadores de opinião na cidade de vocês, nos institutos de vocês. Eu queria convidar vocês para estar junto com a gente nesse debate da gente mudar essa cultura e mostrar para as pessoas que é efetivamente importante a gente se preocupar em poupar e se organizar financeiramente para, no futuro, você conquistar as coisas, e não sair gastando, fazendo dívida, se endividando, arranjando problema e depois não sabendo o que fazer. Então, gente, obrigado por vocês estarem aqui e contem com a gente. Tendo visto o avançado do horário, vou abrir para uma pergunta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, doutor Paulo? O pessoal entendeu tudo? Muitas dúvidas? Quer? Só pedir para que se identifique o nome da pessoa e a cidade, tá? Bom dia a todos. Eu sou Márcia, do Instituto de Previdência de Santa Albertina, no interior do estado de São Paulo. Eu gostaria de perguntar ao doutor Paulo, com relação à PEC 66, com relação à mudança das regras de aposentadoria, elas vão ter que acontecer para todos que ainda não fizeram, ou elas terão que ser feitas para quem desejar fazer parcelamento de débitos? Bem, deixa eu ver se eu entendi a pergunta e a gente vai chegar. A PEC, ela nasce, assim que ela foi no Senado, na primeira votação no Senado que a gente teve, além da questão do parcelamento, tinha entrado um artigo que dizia que
todo ente que não tivesse feito a reforma da Previdência, valeria a reforma da União. E todo aquele que fez uma reforma que não foi, vamos chamar, como é que eu vou usar o termo assim? Mais branda do que a União, que não foi exato, tipo, se não foi mais dura do que a da União, se foi mais dura do que a União, vale a mais dura. Se não, se for mais dura, vale a dela. Se for igual à da União, é igual. Se for inferior à da União, vale a da União. Esse artigo na Câmara cai por inconstitucionalidade. Perfeito. Você tem algumas regras que estão atreladas até as questões do CRP e outras questões de sustentabilidade que exigem que a reforma seja feita. Então, você vai ter, quem quiser fazer a adesão ao programa, ele vai ter até 15 meses para comprovar que fez a sua reforma. Né? Ah, mas quem já fez a reforma? Quem não fez vai ter que fazer. Quem já fez? Se foi igual ao da União, 0 a 0. Se foi diferente da União, no que está no texto legal, e já vem desde de antes, é que ela seja uma questão assemelhada. O que é assemelhada? É você ter os pilares ali, você pode ter alguma regra um pouquinho diferente. Por exemplo, no meu município, a União tem regra de transição, no meu município a gente não quis fazer regra de transição, fizemos direto. Não vai ser isso que vai questionar. Agora, num outro município, foi feita a reforma da Previdência só para os servidores futuros que ingressarem, e não foi feito para aqueles que já estão na ativa. Essa aí ela não é assemelhada, então essa aí não será aceita. Então, e aí, quem quiser fazer adesão terá 15 meses, e quem não quiser vai se adequar às regras do CRP. Espero ter. Tigo, gostaria de agradecer o Paulo aí pelas palavras. Pode. Gente, só um detalhe. Gente, pelo adiantado da hora, a gente só conseguiu abrir uma dúvida, mas volto a dizer. Seja porque alguém ficou com vergonha de perguntar, ou porque só abriu uma mesmo, qualquer dúvida que vocês tenham, nós vamos estar nesses 3 dias de evento aí, com a nossa equipe, com a Cláudia, com o Andrei, com o Paulo Henrique, né, e o Wagner, à disposição de vocês para tirar essas ou outras dúvidas que vocês tenham. Então, aproveitem que o time está aqui, aproveita que está pertinho, né? E usem e abusem do nosso time, porque o objetivo nosso é esse, estar perto de vocês. Um abraço. Paulo, em nome da organização, a gente gostaria de entregar uma lembrança aqui da cidade, aqui da região. Um doce e geleias, né? Mais, além da foto. Obrigado pela parceria.